Olá, meus amigos, mais uma pergunta do quadro Pergunte ao Doutor. E quem fez essa pergunta estava assim já desesperado: doutor, responde minha pergunta, doutor, responde. E hoje é seu dia, hoje eu não esqueci de você. Então a pergunta é: doutor, que é um derivado da progesterona que sim pode levar. E para falar sobre isso, eu vou ter que fazer um esquema aqui, fazer um esquema de como os hormônios funcionam no seu organismo, para você poder entender se ela pode influenciar ou não no ganho de peso. A progesterona alterada, elevada, ela pode levar ao aumento de peso? Então, vamos lá. A progesterona em si, não. A progesterona não é um hormônio que leva ao aumento do peso. No entanto, existe um outro hormônio que chama 17-hidroxiprogesterona. Bom, então vamos lá para o esqueminha. Em cima do rim existe uma glândula que chama suprarrenal ou adrenal, e ela vai liberar hormônios muito importantes para a gente, como o cortisol, que não pode estar nem elevado nem baixo, mas ele ajuda a gente na manutenção da vida. A aldosterona, que ele vai fazer você reter sódio e água e não vai deixar que a sua pressão caia em níveis excessivos. E outros hormônios, que são os hormônios ditos masculinos, que são a testosterona, o sulfato de ideia e a androstenediona. E eles são muito importantes nas mulheres, porque são as principais fontes de andrógeno nas mulheres, ou seja, os hormônios ditos masculinos. Quando eu tenho uma alteração de alguma enzima dentro da adrenal, eu posso ter um excesso do sulfato de ideia e a androstenediona. E eles são muito importantes nas mulheres, porque são as principais fontes de andrógeno nas mulheres, ou seja, os hormônios ditos masculinos. Quando eu tenho uma alteração de alguma enzima dentro da adrenal, eu posso ter um excesso da 17-hidroxiprogesterona e com isso eu levo o acúmulo, o aumento desses hormônios, testosterona, sulfato de ideia e androstenediona. E quando a mulher tem excesso desses hormônios, pode levar então a excesso de pelos, a acne, pele oleosa, irregularidade menstrual, e isso é um diagnóstico até diferencial com a síndrome do ovário policístico. Então, a mulher ela é um diagnóstico diferencial quando a mulher tem excesso de pelos. Normalmente pode ter um excesso da 17-hidroxiprogesterona, e isso pode levar ao excesso de pelo aumento desses hormônios andrógenos. A progesterona ela é liberada pelo ovário quando eu rompo o folículo e eu faço o corpo lúteo. E ele vai liberar então a progesterona. A progesterona em si não leva a excesso de pelos, mas sim o 17-hidroxiprogesterona, como o marcador dessa doença chama hiperplasia adrenal congênita. E muitas pessoas têm e acabam não sabendo. Então essa hiperplasia adrenal congênita é um diagnóstico diferencial quando a mulher tem excesso de pelos, de acne, queda de cabelo, irregularidade menstrual, um hirsutismo ou uma virilização, quando tem um quadro ela fica com umas características mais masculinizadas. Na menina pode levar a pubarca precoce, ou seja, aparecimento de pelos pubianos, de odor axilar antes da época natural, que seja menor do que 8 anos. Então é um diagnóstico diferencial. A 17-hidroxiprogesterona pode levar a excesso de pelos, sim. A progesterona não, ok?